Olá para você, eu sou Jaqueline Salles, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse é um canal de leitura diária da Bíblia, então todo dia vai ter uma palavra aqui para você, se você está chegando agora. De sábado, às vezes eu coloco uma palavra um pouquinho diferente, com temas diferentes, mas o foco aqui é a gente tá sempre se voltando para a palavra, voltando à nossa essência, voltando àquilo que Deus planejou a gente para ser, né? Seus filhos amados em comunhão diária com Ele. E na nossa leitura diária, hoje nós vamos ler Gênesis 14, mas antes eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por hoje, por essa palavra desde já. Ó Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, abra a nossa mente para que possamos compreender de forma simples aquilo que o Senhor quer ensinar para a gente nesse dia com essa leitura de hoje. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e eu oro para que a sua palavra nos transforme completamente, fazendo uma obra em nós que nós não podemos fazer por nós mesmos, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina o evangelho puro e simples, para a honra e glória do seu nome, que nós possamos ser praticantes e não só ouvintes. Eu que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. A palavra de Deus hoje, em Gênesis 14, está escrito assim. Você que tem a sua Bíblia, leia comigo. Nos dias de Anfarel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Kedoriaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Kedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ão, os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus desde o seu monte Seir até El-Paran, junto ao deserto. Depois disso, voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e também a dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anfarel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiam com os reis de Sodoma e de Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abraão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou do ataque a Kedorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Zafé, que é o vale do rei.
Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci a Abrão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Lendo esse texto, eu estava me recordando todas as vezes, né, que pelo menos eu ouvi até na igreja assim, sempre tinha aquele foco do dízimo, né, que Abrão deu dízimo de tudo, aqui a primeira menção de dízimo e tudo mais. Mas lendo hoje, pelo menos eu consegui, assim, pegar um detalhe diferente, né? A questão do cuidado com pessoas. Não vou falar do dízimo aqui, né? Como eu disse, aqui não é um canal de estudos, pode ser que a gente fale um pouquinho mais pra frente, mas aqui na lição de hoje, o que eu consegui pegar é se referindo ao cuidado com pessoas, né? Vamos lembrar na passagem que a gente leu ontem, quando Abrão e Ló eles se separam, cada um vai para um lado, né? Abrão fala para ele assim: olha, escolhe um lado, se você for para a esquerda eu vou para a direita, e se você for para a direita eu vou para a esquerda, né? E Ló escolhe, ele vê uma terra que ele acha que é uma terra boa, ele é atraído pelo visual, né? Pela aparência, e ele escolhe aquela terra, que mais tarde ela se torna Sodoma, né? E Abraão vai viver a vida dele, em outra terra onde Deus fala com ele, mostra a terra da promessa e tudo mais. E nesse texto, quando a gente vê um contexto um pouco maior, o que a gente vê? Que havia uma guerra entre reis, e entre esses reis havia os reis de Sodoma e Gomorra, e Ló estava bem ali, naquela terra que ele escolheu para ficar, né? A Bíblia não fala quanto tempo se passou entre aquela conversa que ele teve com Abraão até chegar esse momento, mas aqui tudo dá a entender que ele já estava vivendo uma vida, como Abraão vivia dele, Ló estava vivendo a dele e tudo mais, mas acontece essa guerra e acontece de Ló e tudo que ele tem ser levado cativo, né? E a Bíblia diz que uma pessoa escapa dessa confusão toda e consegue chegar até Abrão para falar para Abrão: olha, aconteceu isso e Ló tá no meio da história e ele foi levado cativo. E a Bíblia também diz que Abrão ele escolheu 318 homens treinados dentro da casa, eram pessoas assim da confiança dele. Ele não pensou duas vezes em pensar em vou lá resgatar o meu sobrinho Ló, porque era parente. Ló, a Bíblia fala que eles eram parentes, Ló era sobrinho de Ló. E a Bíblia também ela continua dizendo que quando Abrão ele prepara todo esse resgate com todo esse pessoal, ele consegue trazer Ló de volta com tudo que ele tem, tanto que ele é abençoado por um dos reis, né, que é o rei de Salém, o rei Melquisedeque, e também depois o rei de Sodoma faz uma proposta para Abraão, querendo pessoas. Ele fala assim: olha, me dá as pessoas e eu te dou bens. Só que Abraão já tinha muitos bens, Abraão já era muito rico. Ele poderia escolher bens, né? Ele poderia falar: então tá bom, tô aqui as pessoas, tô aqui Ló, de repente, né? A gente não sabe quanto tempo eles já estavam sem ter contato, e vamos pensar assim, cada um escolheu um caminho para si. Ló já tinha escolhido o caminho que ele queria para a vida dele, vivendo a vida dele. Abrão também vivendo a vida dele e tudo mais, só que na hora que o bicho pegou para Ló, que ele precisou de ajuda, quem foi socorrer foi Abrão, o seu tio. E aqui nesse caso, quando o rei de Sodoma faz essa proposta para Abrão, é muito interessante a resposta de Abrão, porque ele não escolhe bens, ele não quer nada do rei de Sodoma. E eu fico pensando que, independentemente da Bíblia mencionar a questão aqui que ele, um pouco antes, ele deu o dízimo de tudo, né? Tem a questão, assim, das riquezas e tudo mais. Quando Abrão teve a oportunidade de escolher bens, ele disse não. E eu fico pensando, gente, eu não sei vocês, mas lendo todo esse contexto,
se nós faríamos essa mesma escolha. Imagina só, alguém que está andando com a gente, caminha junto com a gente, como eu disse até no vídeo de ontem, aí de repente chega um momento que é preciso haver a separação de uma pessoa e outra, cada uma seguir o seu caminho, viver a sua vida, viver a sua visão. Mas na hora que houve a necessidade, que precisava de alguém para resgatar, Abraão não pensou duas vezes. Ele poderia muito bem pensar assim, deixa pra lá, isso já não é mais problema meu. Ele escolheu esse caminho aí, eu não tenho mais nada a ver com isso, eu vou ficar aqui vivendo a minha vida, perseguindo a promessa que Deus tem para mim. Mas ele abriu mão desse coração, vamos dizer assim, um coração que pensa em si próprio, para socorrer o sobrinho. Era parente, ele sabia que o sobrinho precisava de ajuda. Então ele foi lá e juntamente com uma galera, uma equipe, ele vai e resgata esse sobrinho. Então é muito importante a gente sempre refletir um pouco sobre isso, né? Porque, embora, como eu disse no começo do vídeo, quando eu li esse texto várias e várias vezes, eu sempre lembrava e tinha um entendimento a questão do dízimo, a gente fala do dízimo e tudo mais. Nem vou dizer que o dízimo é certo ou errado aqui, não é o propósito disso, mas o contexto, quando a gente lê aqui, é o cuidado com uma pessoa. Abraão não se apegou em dar o dízimo não era foco, o dinheiro não era o foco, os bens não era o foco, mas o foco era o resgate de alguém. Então fica aqui até a reflexão pra gente, se acontece algo na vida da gente mesmo, se a gente é colocado numa situação de prova, que alguém precisa de nós, alguém até que já passou na nossa vida, que não tem mais nada a ver com a gente, já tá vivendo a vida assim de boas, né? Vivendo a vida normal. Se essa pessoa precisa de ajuda, a gente é capaz de deixar tudo e ir lá e socorrer? A gente é capaz de deixar bens, dinheiro, coisas que são às vezes assim importantes assim para nós, né? Para nossa subsistência, vamos dizer assim, e largar a mão disso em favor de alguém, para socorrer alguém, porque uma vida é mais importante, né? Então aqui fica a lição. Eu não sei se você pegou um outro detalhe, uma outra coisa assim, se você leu a palavra comigo, percebeu algo, escreve aqui nos comentários e compartilha também. Eu acho muito importante, porque é assim que nós vamos crescendo juntos. Eu creio que Deus ele tem um ensino para nós, um coração para nós, principalmente em dias de hoje, onde as pessoas não estão mais nem aí para nada. A gente vê tantas coisas assim, até em questão de ministérios, né? Cada um não quer mais, cada um só se importa com o seu, né? E às vezes a gente vê alguém passando uma necessidade, precisando de uma ajuda, alguém que inclusive passou pela nossa vida, e a gente não quer estender a nossa mão, a gente não quer pensar em vidas, né? A gente pensa em coisas, a gente não pensa em pessoas. Então eu acho que, pelo menos para mim na reflexão de hoje, essa é a maior lição que eu consigo extrair desse texto. E espero que tenha abençoado você de alguma forma. E se você, como eu disse, aprendeu algo diferente, algo no seu coração, assim, né, bateu de uma forma diferente sobre essa palavra, escreve aqui pra gente, pra nós aprendermos também com você, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.